Paz do Senhor, meus queridos. Quero falar um pouco hoje sobre o que a Bíblia fala a respeito da criação do homem e nós iremos comentar algo aqui hoje sobre esse assunto. A tipologia bíblica, a doutrina do homem. Depois vem a coroa da criação. Então, a tipologia bíblica fala da doutrina do homem. E depois vem falar sobre que o homem é a coroa da criação de Deus. O homem é a coroa da criação de Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1, 26 e 27. O homem foi feito, formado do pó da terra, Gênesis 2, 7. Dizer que o homem veio do macaco é uma blasfema contra o próprio Deus, pois o homem foi feito à imagem de Deus e não à imagem do macaco. É muito melhor crer na palavra de Deus, que é verdade, João capítulo 17, versículo 17, do que crer na mentira da teoria da evolução de Schaller. O homem é tritotônico, ou seja, é composto de 3 elementos: espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O espírito é o elemento espiritual do homem. A alma é o elemento espiritual do homem. E o corpo é o elemento material do homem. Isso faz do homem um ser espiritual, racional e material. Como o espírito, o homem adora a Deus. Como a alma, o homem crê e obedece a Deus. E com o corpo, o homem serve e faz a obra de Deus. Muito bem, estamos diante de uma palavra a qual vemos como Deus criou o homem. Quando a Bíblia ela fala a respeito que o homem ele foi criado do pó da terra, então a Bíblia está falando que Deus tomou o pó da terra e ele fez um formato. Até então era só uma forma, mas aí a Bíblia diz que Deus ele faz algo importante. Só que temos que entender o seguinte: quando Deus foi para criar todos os seres, Deus falava, haja havia. Mas quando chegou para criar o homem, que é chamado de coroa da criação de Deus, então a Bíblia nos diz que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então estava presente o Pai, estava presente o Filho e estava presente o Espírito Santo. Então, Deus, quando a Bíblia fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, não significa que Deus fez o homem parecido com Deus, porque Deus não é físico, Deus é espiritual, Deus é espírito. A Bíblia diz que aqueles que adoram a Deus, adoram espírito em verdade. Então, o que acontece é que o homem ele foi feito alma vivente. Deus fez o homem, mas só que a Bíblia diz que quando Deus foi fazer o homem, então ele foi feito diferente dos outros seres, certo? Então, quando fala que Deus fez o homem à sua imagem e conforme a semelhança, está falando que Deus fez o homem espiritual, Deus fez o homem racional e Deus fez o homem intelectual como Deus. Então a palavra que está falando que Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança, não se está falando do físico, mas está falando do espiritual, porque Deus criou o homem para viver, crescer uma geração santa para adorar só a Deus. Mas entre o pecado, então veio o que aconteceu. Então, quando fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, está falando no sentido espiritual. Está falando que o homem tinha as qualidades de Deus em si antes de pecar. Pois bem, então aqui é isso aqui, é só para você entender um pouco. Então o que está falando agora
que o homem, ele foi criado espírito, alma e corpo. Por que espírito, alma e corpo? Porque na verdade Deus havia formado o homem, até então era só uma forma, um formato, mas quando Deus sopra no homem, então o que acontece? Entra no homem espírito e a alma, e aquele formato que era feito da terra se tornou o corpo. Então o corpo, ele é o tabernáculo da alma e do espírito do homem. O espírito do homem é aquilo que está dentro dele, que faz o homem viver, é a vida do homem. A alma do homem é o sentimento. Quando se fala de alma, fala do sentimento. Então o espírito é o que faz o homem viver, e a alma é o sentimento do homem, e o corpo é o tabernáculo onde está o espírito e a alma do homem. Então Deus fez o homem trino. A doutrina do homem, que a Bíblia está falando aqui, que o homem é tritotômico, que significa que ele é três num. É a mesma coisa quando fala de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. São três num. Os três concordam com a mesma obra. E então o homem é a mesma coisa. O homem é espírito, alma e corpo. É a razão que são três elementos. Então o espírito é a vida do homem. E a alma é o sentimento do homem. E o corpo, já está falando que o corpo, ele é o elemento que é o material do homem, que significa que o nosso corpo, ele é físico. Então, por isso que está falando que é o material do homem, enquanto que o espírito e a alma é espiritual. Então, isso é o que a Bíblia está falando quando Deus, ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Entendeu? É isso aqui que se fala da doutrina do homem, que é chamado de antropologia bíblica. Pois bem, então sendo assim, agora nós conseguimos entender que o que traz a realidade para a vida do ser humano, que é três num, espírito e alma e corpo. Então está falando a palavra de Deus sobre como Deus criou o homem. O espírito do homem adora a Deus. Por quê? Porque Deus é espírito. E quando o homem ele se converte ao Senhor, há uma comunicação. A Bíblia diz que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o espírito do homem, ele quer aquela ligação com Deus, porque ele veio de Deus. Então, o nosso espírito, como ele é espiritual, ele quer comunhão com Deus. Então, o espírito do homem, ele adora a Deus. É o que nós encontramos pela palavra de Deus. O espírito do homem, ele adora a Deus. Ou seja, como o espírito que está dentro dele, o homem adora a Deus. Com a alma, o homem crê e obedece a Deus. Vejam, com a alma, o homem crê e obedece a Deus. Porque a alma é o sentimento. Quando o espírito quer adorar, a alma crê e obedece. Por quê? Porque tem uma ligação entre um e o outro. Porque são espiritual. Ele quer voltar-se a Deus. A alma do homem tem sede de Deus. Então ele crê e obedece. É o que está falando a palavra de Deus. Está certo? Isso mostra a palavra de Deus para nós. Que o homem, ele adora a Deus com o espírito. E o homem, ele crê e obedece a Deus com a alma. Com o corpo, o homem serve. Desculpa aí, hoje agora ficou ruim. Com o corpo, o homem serve e faz
a obra de Deus. Entendeu? Com o espírito o homem adora a Deus, com a alma o homem crê e obedece a Deus, e com o corpo o homem serve a Deus e faz a obra de Deus. Por isso o homem é criado trino, espírito, alma e corpo. Certo? É o que a Bíblia nos revela, nos mostra e nos apresenta com toda essa garantia que a Bíblia nos garante. Porque nós vemos aqui, quando se trata sobre o chamado de ciência, que os homens são ignorantes, muito estuda para ser estúpido, porque não entende as coisas de Deus e eles querem entrar naquilo que eles não entendem. E se tornam estúpidos porque eles colocam as coisas que blasfemam contra Deus. Por exemplo, dizer que o homem é vindo do macaco é uma blasfêmia contra o próprio Deus. Pois o homem foi feito à imagem de Deus e não à imagem do macaco. É muito melhor crer na palavra de Deus, que é a verdade que está na Bíblia, João 17:17, do que crer na mentira da teoria da evolução de Charles Darwin. Está entendendo? Então esse homem é um daqueles que dizem que o próprio homem veio do macaco. E a Bíblia diz que isso é uma blasfêmia contra Deus, porque o homem não foi feito pela metade. O homem foi feito literalmente completo e perfeito como Deus havia feito. O que acontece é que o homem pecou porque Eva foi enganada. A Bíblia diz que Eva ouviu Satanás, Eva deu ouvido à voz de Satanás quando Satanás falou com ela, e Adão deu ouvido à voz de Eva. Por isso o homem perdeu a perfeição que ele tinha, porque agora o homem, ele não tem mais a imagem e a semelhança de Deus vivendo no pecado. Ele é chamado de criatura de Deus. Por que criatura? Porque Deus o criou. Ou seja, Deus permite que o homem seja gerado. E se ele é gerado, ele é criado. Tudo que é gerado é criado por Deus. Então, diferente de Adão e Eva, que não foi criado e nem gerado, ele foi feito. Deus pegou da terra e fez Adão. Depois a Bíblia diz que Deus tira a costela de Adão e faz Eva. Então o homem, ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Mas com o pecado o homem perdeu essas condições de ser imagem e semelhança. E hoje o homem é só criatura de Deus. Não é mais imagem e semelhança enquanto ele vive no pecado. Quando o homem, ele ouve o evangelho, que crê, aceita e obedece, então o homem passa a voltar a ser imagem e semelhança de Deus, porque ele foi perdoado em Cristo. Em Adão, o primeiro Adão, o homem pecou. E em Cristo, segundo Adão, o homem é restaurado do pecado. Por isso o homem tem condição de voltar a ser imagem e semelhança de Deus, ele sendo convertido em Cristo. Fora disso, ele é somente a criatura de Deus e nada mais. Por isso é que a Bíblia mostra que Jesus, ele veio para fazer esse resgate, que o homem que foi criado, espírito, alma e corpo, pecou, e ele precisa de um resgatador, de um salvador, aquele que tenha condições de perdoar o seu pecado, para que ele volte novamente fazer parte da linhagem, ou seja, volta a ser para Deus, porque Cristo traz o homem a Deus. A Bíblia diz que entre o homem e Deus existe uma barreira chamada pecado. E quando Jesus entra na vida do ser humano, que ele se converte de verdade, então a muralha cai e Jesus leva o homem a Deus. Certo? Então é isso que precisa ser entregue para as pessoas. Então aqui está
a doutrina do homem. A Bíblia está falando aqui que o homem é o coroa da criação de Deus, certo? Por isso o homem ele sempre se destaca, sempre em primeiro lugar, porque isso aqui é de Deus. Foi Deus que destacou o homem como sendo o chefe, como sendo o coroa da criação de Deus. Então começou com o homem. Então é isso aí que eu queria comentar um pouco sobre esse assunto. Existe mais alguns assuntos e possa ser que eu até falo alguma coisa mais sobre esse, mais ou menos sobre esse mesmo padrão aqui, tá certo? Então inscreve no canal, dá o seu like, compartilha o vídeo e até o próximo vídeo.